Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade que Deus nos dá para meditarmos na sua palavra. Desta feita, nós estamos já na edição dessa escola dominical, número 13, de 27 de setembro de 2020. Nós estamos falando diretamente aqui do Distrito Federal, Brasília, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor o presidente, o pastor Osival Pereira Xavier. E hoje nós estamos, graças a Deus, mais uma vez, na lição de número 13, que tem por título: A vigilância conserva pura a igreja. Nós vamos dar abertura ao trabalho, orando aqui com o pastor e professor Isidro, que estará conosco durante a ministração desta aula. Senhor, nós te agradecemos por mais este dia abençoado que nos tens concedido para ministrarmos a tua palavra. Senhor, usa a lição de hoje, o tema, para edificar, consolar, dirigir, enfim, nos instruir na verdade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nós vamos de início cantar um hino nesse momento devocional. O hino de número 141, que tem o título Guia-me sempre, meu Senhor. Você que está em casa, pode nos acompanhar também, abrindo sua harpa, com a sua revista, sua Bíblia próximo, para que juntos possamos, nesse período, meditar na palavra do Senhor Jesus e adorar o seu nome na beleza da sua santidade. Então vamos lá, o hino de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim teu querer, gozo me traz tu obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Estamos agora, pastor Isidro. Muito bem, queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. O textuário da lição tem o seguinte versículo, que está em Marcos
13, 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. A verdade prática da lição diz: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Pura verdade, né, pastor? Maravilha, desse jeito. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, a leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Versículo 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Nós estamos lendo Mateus 25, de 1 a 13. Isso. 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Queridos irmãos, a lição, como nós sabemos, hoje é a última do trimestre. Tema, né, Silas? Tema. A vigilância por a igreja. E a lição contém cinco tópicos, né? O primeiro tópico tem como tema meia-noite, o dia que já passou. No segundo tópico, o tema é meia-noite, início de um novo dia. Terceiro tópico, meia-noite, a hora de trevas. E o quarto tópico, meia-noite, a vinda do noivo. E por último, o quinto tópico, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. O objetivo geral da lição é sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Objetivo específico com você, Silas. Hoje, o objetivo específico, nós temos aqui 5 itens que diz: apontar o sentido da expressão à meia-noite. Isso. Revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Expor que a meia-noite é a hora das trevas. Destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E por último, ressaltar o clamor da meia-noite com o brado de alerta. Maravilha, né? Vamos dar sequência, introdução da lição. Eu vou ler a introdução aqui, Silas, depois você faz seus comentários, pode ser? Não. A introdução, minhas irmãs e meus irmãos, diz: chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, versículos 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. É verdade. Pastor, aqui é mais para nós, para a igreja, sinalizar a necessidade de nós estarmos sempre preparados, Isso. Orando e vigiando. Mas me chamou a atenção aqui, pastor, na leitura do texto, Mateus 25, 13, a última frase do versículo 10, que, olha, isso me dá até um temor assim, sabe? Me fecha o coração, como diz assim. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Olha que
Que frase, que coisa, fechou, finalizou. Foram lá, bateram, meu Deus, que coisa terrível, né, pastor? Verdade. É interessante, Silas, que vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, os sinais estão bem claros. Sim. Tudo nos mostra que Cristo está voltando. Duas coisas acontecem, minhas irmãs e meus irmãos. Primeiro, ou nós devamos estar preparados para ir ao encontro dele através da morte, que isso é uma realidade, ou, obviamente, estar preparados aguardando o arrebatamento dele. Uma coisa ou outra, o que a Bíblia nos ensina é estar o quê? Preparados. Verdade. Muito bem. Vamos lá, tópico 1 diz, meia-noite, o dia que já passou. Você pode ler para nós esse? Vamos lá então, meia-noite, o dia já passou. A meia-noite, exatamente às 24 horas. O dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar, é a dispensação da igreja. Isso. Tem referência em Romanos e Lucas. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos dias, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Finalizando aqui, o assunto diz: a Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. Isso. Que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir. Então não será possível fazer mais nada, né, pastor? E alguma observação? Pode. Queridas irmãs, queridos irmãos, pastor, a leitura está bem clara, né? A leitura bem clara, né? E nos fala aqui exatamente da necessidade de nós aproveitarmos as oportunidades, as chances. Um detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, todos sabem que nós estamos vivendo na época da graça. A dispensação da graça iniciou-se a partir do dia de Pentecoste. Óbvio, na cruz do Calvário, quando Jesus disse, Pai, está consumado, ele efetuou o plano, ele executou o plano de salvação. Porém, no dia de Pentecoste, de fato, é inaugurado o período da igreja, a época da graça. E esta época, Silas, já está bem, digamos assim, adiantada. Podemos dizer que nós hoje somos os trabalhadores da última hora. Em outras palavras, estamos vivendo os últimos minutos que antecedem a vinda de Jesus. Só não vê quem não quer. É verdade. Os sinais estão aí. Por exemplo, essa pandemia que tem assolado a humanidade, todos os continentes, continente africano, continente asiático, continente da Oceania, continente europeu, continente americano, todos os continentes foram afetados. Essa pandemia está mostrando que, de fato, o palco do mundo está sendo preparado para o advento do Senhor Jesus. Silas. Bom, pastor, aqui o comentarista fala assim, meia-noite. Então, nós estamos durante o dia e já estamos no entardecer, ou quase chegando à meia-noite, como o irmão falou, nos últimos minutos. É verdade. E o que temos que fazer, o que já fizemos, já passou. Mas parece-me que ainda resta um pouquinho de tempo, se é que resta. Sim. Então, esse tempo que resta, vamos nos preparar, vamos anunciar o Evangelho, vamos fazer alguma coisa. Porque na introdução que o irmão leu aí, fala, o que passou, passou. Passou. Já não tem como mais, o momento é agora. E nós estamos chegando já no final da meia-noite. Estamos já no final, não, no início da meia-noite, e já é outro dia. Não tem mais o que fazer, verdade? Em outras palavras, a noite na Bíblia representa um período longo, e que nós estamos o quê? Nós estamos já no término desse período. Estamos perto do raiar de um novo dia. Sim. Novo dia esse, obviamente, no sentido espiritual, começa com a vinda de Jesus. Será o dia eternal. Isso, o dia de glória, né? Eu quero fazer uma observação ainda, dentro desse ponto, minhas irmãs, meus irmãos, dizendo o seguinte: o que fazer diante desse momento terrível que todos estamos passando, dias difíceis, dias que antecedem a vinda de Jesus? Necessitamos, minhas irmãs e meus irmãos, da graça de Deus e da orientação do Espírito Santo
para resistir a tudo quanto pretende nos tirar do alvo, da meta do reino de Deus. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, é preciso cultivar, nesses últimos minutos que antecede a vinda de Jesus, é preciso cultivar uma vida de oração, de estudo da palavra, de vigília, uma vida totalmente, atenta a tudo que está acontecendo e, evidentemente, se preparando para a volta do Senhor. Silas. Estamos sim. Você pode fazer aí a síntese do seguinte. A meia-noite o dia findou. Tudo o que aconteceu pertence ao passado, isto é, ontem já foi. É interessante, Silas, tem pessoas, é comum as pessoas, eu podia ter feito isso, minha irmã, meu irmão, o que passou, passou. Passou, não tem mais. O que importa é o presente. Então, no presente, por favor, busque fazer o melhor para Deus. E assim fazendo, minha irmã, meu irmão, a vitória será sua. Podemos continuar? Podemos. O assunto hoje, minhas irmãs e meus irmãos, é um assunto bem conhecido, que fala sobre a vida de Jesus, a necessidade de vigilância. Então vamos lá para o segundo tópico. Então o primeiro tópico tem como tema, primeiro, meia-noite, o dia que já passou. Nós já estamos terminando esse dia. Estamos terminando. Estamos prestes de iniciar um novo tempo. Agora vem, segundo tópico, meia-noite, início de um novo dia. Detalhe, olha aí o paradoxo. Meia-noite, término de um dia. Meia-noite, início de um novo dia. Novo dia, verdade. Eu entendo aqui, Silas, que quando se tem Deus na vida, o dia que passou não é tido como caos, nem como uma perca, mas é uma oportunidade para começar uma nova história, um novo dia que se começa. Vamos lá. Então eu vou ler aqui, ó. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando o novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem amanhã, vem também à noite. Então escute, estamos nos últimos minutos de um dia. Estamos vivendo as últimas horas de um dia. E estamos prestes a iniciar nas primeiras horas de um outro dia. Agora, Silas, eu queria fazer uma observação. Para que nós comecemos bem o novo dia que está por vir, nós precisamos aproveitar ao máximo os poucos minutos que nos resta do dia que está se findando. Verdade. Vamos lá, Silas. Amanhã começará. Vou ler aqui, depois você faz seu comentário, pode ser? Vamos lá. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos. E Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todos sempre. Desde já oremos e digamos amém. Ora vem, Senhor Jesus. Silas. Pastor, é o seguinte, olha, como o irmão falou, sempre depois da meia-noite começa um novo dia. E para a igreja, para os salvos, para os remidos, esse novo dia está chegando. E será assim o dia eternal, acabou. Dia de bênção. Como falamos lá no início, a porta fechou. Para quem não tem, meia-noite a porta fecha. A porta vai se fechar. A porta vai se fechar. Vai se fechar. Mas esse dia, irmão, está reservado, olha, para um povo especial. Isso. E quem é esse povo especial? É a igreja, nós que somos membros da igreja. Somente os salvos, lavados com o sangue do Cordeiro, isso, é que vai transpor esse dia e já vai estar no raiar de um novo dia. Interessante, Silas. Quando se achar a porta aberta. Então terá aí a festa, a boda do Cordeiro. Será aquele grande início do dia eternal. Agora, é interessante, minhas irmãs e meus irmãos, que nós entendamos uma coisa. Para que nós possamos adentrar esse dia, esse novo dia de bênção, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pandemia, tudo será novo, como diz Apocalipse 21, eis que tudo se fez novo, novos céus e nova terra. Apocalipse 21.
para que isto ocorra, minha irmã, meu irmão, nós precisamos aproveitar esse momento que estamos vivendo, que é os últimos minutos, não é? Que é os últimos minutos que, obviamente, termina na meia-noite. É verdade, pastor. Estamos próximos à meia-noite de um dia anterior. Quantos minutos faltam? Eu não sei. Sabemos. Os sinais estão aí. Agora escute, se você durante as horas passadas não se precaveu, não aproveitou as oportunidades, não se achegou com mais zelo diante de Deus, nesses últimos minutos que faltam para cumprir, para encerrar a meia-noite, por favor, desperte-se, para que quando chegar o novo dia, todos nós possamos cantar o hino da vitória. Ok? Pastor, deixa eu só fazer corroborar uma complementação. Qual é o sinal quando o dia acaba? Qual é o sinal? Vai entardecendo até escurecer, fica mais ou menos aquele limbo entre o anoitecer e entardecer. E nós já passamos da tarde. Silas. Já começou a escurecer o dia, que é o sinal da meia-noite, é o sinal que está chegando à noite. Antes da meia-noite escurece. O dia acaba já escurecendo. E nós já estamos no escurecer deste dia, pastor. Então, para nós, no calendário romano, né, o horário, a hora é diferente da hora dos hebreus. É de meia-noite, né? À meia-noite, não é isso? Então, de acordo com a cronologia romana, meia-noite para nós ocidentais, representa o quê? O término de um dia e o início de um novo dia. Entre os judeus era diferente. Lá em Mateus capítulo 20, fala que nós somos o trabalhador da 1/10 hora. Como entender isso? Porque o dia para o judeu... praticamente o pôr do sol. O dia para os romanos começava a partir da meia-noite e terminava à meia-noite. Né? O dia para os judeus começava, né, por volta das 5 ou 6 da manhã, que era chamada primeira hora, a hora sexta, terceira hora, a hora nona, né? A primeira hora era às 6 horas da manhã, a terceira hora do horário judeu era em torno de 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Né? A sexta hora equivalia às 12 horas e tinha a hora, a chamada, às 15 horas, né? E por último a hora 1/10. A hora 1/10 representava a última hora do dia, porque, repito, né? O dia do judeu, o dia dos hebreus, começava em torno das 6 da manhã, amanhecendo o dia, e até às 6 da tarde. Aí entardecer já. Então a hora 1/10 equivale a 17 horas mais ou menos. Então nós somos dentro digamos assim, do dia judaico, né? Judaico, nós estamos vivendo o quê? Na hora 1/10, a última hora. Nós somos trabalhadores da hora 1/10, como diz Mateus capítulo 20, né? Que foram assalariados. Então, queridas e queridos, como trabalhadores, como servos da última hora, da hora 1/10, que equivale a 17 horas, que portanto falta só 1 hora para terminar a hora, né, nós já estamos no entardecer, do dia hebreu. Então nós estamos no apagar das luzes. Já não é entardecer já. Isso. E no que diz respeito à hora romana, também nós estamos no apagar das luzes. Sim. O que a Bíblia nos está ensinando? É tempo de despertar. Porque não importa o que passou, o importante é que agora tomemos uma posição. Porque a posição que tomamos hoje vai definir a nossa posição na nova hora que vai iniciar. No amanhecer do dia. No novo dia que vai começar. Novo dia. Sila, vamos ler o 2.2? A noite vem. Vamos lá então. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Isso. Meu Deus. Para o mundo que rejeitou a Jesus, o grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus. Começará o dia da vingança e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Ok. É um detalhe que começará um pouco mais... depois da vinda começa tudo, né? O que entende-se aí? Nós estamos no apagar das luzes. Isso. Nos últimos minutos, não é,
que fecha o período do tratamento de Deus para com a humanidade, a época da graça. A porta está quase se fechando, pastor. Quando chegar o momento do término, vai haver o arrebatamento da igreja, que é os que morreram em Cristo restarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados juntos, subirão ao encontro do Senhor nos ares. Eu queria fazer uma observação, é muito importante, Silas, porque nós estamos tratando sobre a segunda vinda, sobre a escatologia. Isso é interessante. Qual é o posicionamento das Assembleias de Deus? Por quê? Porque existe uma divergência entre o entendimento sobre a vinda de Jesus. Então eu quero aproveitar esse momento e trazer um esclarecimento. Observe, não é? O cronograma escatológico é o seguinte: primeiro, o arrebatamento da igreja. Então nós estamos aguardando o quê? Ou Jesus nos chamar através da morte, ou o arrebatamento. Né? Então, o arrebatamento para mim e para você representa o quê? O novo dia. Novo dia. Né? E também podemos dizer que se formos a ele através da morte, também representa um novo dia. Novo dia. Já não tem mais parte desse mundo. Isso. Então, cronograma. Primeiro, o arrebatamento. Depois que a igreja for arrebatada, conforme a Bíblia, virá o período da grande tribulação. Que é o período, não é, da ira de Deus aqui neste mundo. Enquanto a grande tribulação estiver, não é, sendo desenvolvida aqui neste mundo, não é, a pessoa do anticristo, etc., os salvos que foram arrebatados estarão lá na glória com Cristo, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. É verdade. Enquanto aqui este mundo estará entregue ao próprio Satanás. É a cronologia, é o que nós ensinamos, conforme a Assembleia de Deus. Depois disso, no final da grande tribulação, vem o quê? A manifestação de Cristo em glória, onde virá com toda a igreja. E aí vem, depois vem o milênio, juízo final e a eternidade. Então, rapidinho aqui. No capítulo 23 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil, lá diz o seguinte, abre aspas: cremos e professamos, isso aqui é a teologia nossa, cremos e professamos, ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Ok? Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Não é? A segunda fase é a sua vinda em glória, depois da grande tribulação, onde implantará o milênio, né? Onde todo olho verá. E nesse período, aonde será implantado o quê? O milênio. Então, queridas e queridos, por que eu estou falando isso? Porque existe aí algumas diferenças do entendimento da escatologia. Nós, a Assembleia de Deus, cremos que o novo dia que nos espera é o quê? O encontro com o Senhor para estar com Ele para todos sempre. Isso? É verdade. Agora alguém fala assim, mas a tribulação provavelmente não começa no início. Não, mas aí já de qualquer maneira, esse período que antecede o milênio, é um período de tribulação. Mesmo que não começa logo no dia seguinte. Nós ensinamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso, não vai passar. A igreja, os salvos arrebatados, encontrarão com o Senhor Jesus, né? E irão para as bodas do Cordeiro, retornarão, enquanto isso aqui na terra estará a grande tribulação. Essa é a nossa visão. Existem outras visões teológicas, mas de acordo com a nossa confissão de fé, ensinamos o seguinte, que a igreja vai ser arrebatada antes do grande e terrível dia que o mundo está aí aguardando, que é o dia da ira de Deus, que não tem nada a ver com a igreja. O anticristo vai imperar, né? Começa assim, meio devagar a tribulação, né, pastor? Mas de qualquer maneira é um período de tribulação para a terra. Fechando isso aqui, fechando, porque nós trazemos esses informes, para dirimir qualquer dúvida, né? Fechando esse ponto, eu quero dizer para os irmãos, diante de tudo isso, Jesus, em Lucas 21, 34, 36, recomenda a mim e a todos nós, dizendo: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como ladrão sobre todos os que habitam na face da terra. Aí Jesus diz: vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Que coisas são essas? Aí a grande tribulação, que hão de acontecer e de que
e de estarmos em pé diante do Filho do Homem. Então, diante do que nos espera, devamos estar vigiando, servindo a Deus, nos preparando para encontrar com Ele, para estar com Ele para todo sempre. Silas, faça observação. Só uma observaçãozinha aqui, pastor. Para nós, os salvos, vai ser uma bênção. É o desfecho do que nós passamos aqui, né? Mas, irmãos, eu quero dizer o seguinte: para quem se desviou, ou ficar, que nunca aceitou Jesus, chegar lá e a porta está fechada, eu quero fazer duas observações. Provavelmente aquele que não aceitou Jesus, como ele não tem tanta intimidade, tanto conhecimento com a vida de Jesus, ele vai ficar talvez menos, eu não falo menos contrariado ou menos apavorado. Agora, para quem é desviado ficar, pastor, que tem o conhecimento, e essa pessoa desviada, que infelizmente ficou no arrebatamento, ele vai chegar, a porta está fechada. Então vai ser um desespero para ele, pastor. Um desespero, mais do que o ímpio que nunca aceitou Jesus. Igual dilúvio, né? Dilúvio. Noé pregou o evangelho, pregou, vai vir um dilúvio, vai vir dilúvio, o povo ficou, não, que nada, que não sei o quê. Quando as portas se fecharam, veio o dilúvio, o povo, abre Noé, sinto muito, o tempo de vocês passou. Queridos irmãos, é importante a observação dos Silas, né? Então, a decisão é hoje. Por isso que a Bíblia diz: vigiemos, vamos orar, vamos servir a Deus, vamos estar atento, vamos preparar para esse dia glorioso. Silas, faz a síntese desse tópico 2 aí, por favor. A meia-noite é o anúncio de um novo dia, isso, né? Mas também a chegada de uma noite, né, pastor? De uma noite também, né? Então aqui os dois também, de uma noite, de um dia e de uma noite, né? Isso, em outras palavras, né? A meia-noite é anúncio de um término de um dia e o início de um novo dia. Novo dia. Para nós cristãos, o novo dia é dia eternal. É estar com Cristo, é estar com Jesus, é o arrebatamento da igreja, é ir para a glória. Agora, óbvio, para aqueles que não têm Deus na vida, aqueles que infelizmente, não é, deixou-se levar pelas coisas deste mundo e não buscou servir a Deus de forma condizente, para esses, infelizmente, não vai ser um dia de bênção, um dia de gozo, vai ser um dia de juízo, né? É isso? Muito bem, vamos continuar. Terceiro tópico, meia-noite, hora de quê? De trevas. Para o povo de Deus, observe, irmãs, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias. Por quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Isso aqui é sério. Por exemplo, estão vindo dias difíceis, dias nebulosos, dias de trevas. Mas tem algo, queridos e queridas, que nos guia, que é a palavra de Deus. Nós cristãos temos a luz da palavra, a luz da profecia bíblica, nos dirigindo, nos mostrando que tudo está caminhando para o desfecho conforme Deus planejou. Observação, Silas. Mas só que nós temos uma gloriosa promessa, né, pastor? Nós passamos por tribulação. Isso. Mas sabemos que ela tem um fim. Tem um fim. Né? Você pode ler para nós 3.1, a natureza sente as trevas. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobreviver à terra. Por isso há terremotos, peste, fome, catástrofe e de toda ordem. A Bíblia já previu isto tudo, né, pastor? Eu tiro a conclusão, minhas irmãs, meus irmãos, que, observa, Silas, nós cristãos, nós temos a bússola. Temos o manual de Deus. É inadmissível, minha irmã, meu irmão, um crente, um cristão, servo do Senhor, serva do Senhor, ficar arrancando os cabelos, ficar neurótico, ficar desesperado diante dos caos, dos problemas, ou diante até dessa pandemia. Eu sei que não é fácil, mas escute, nós temos a palavra de Deus que nos guia, nos orienta, nos instrui. Tudo que está acontecendo, a Bíblia
já previa. Não é surpresa para a igreja. Então, o que nos compete o quê? É aceitar, né? Ser orientados, guiados por Deus. Leia a Bíblia, estuda a palavra, participe do culto de ensino. Eu vou repetir aqui, minhas irmãs e meus irmãos, né? Tudo que Deus quis dizer para nós, eu já disse. Aqui está o relato do início, do meio e do fim, do plano de Deus na minha e na sua vida. Creia apenas. Silas. Pastor, a própria natureza, quando Jesus foi crucificado, ela se manifestou com sinais, né? Isso. Escureceu, terremoto, etc. No tempo presente, a natureza também está se expressando de uma forma muito, muito pesada. Terremotos, vulcões, tempestades. E a tendência é aumentar, né? Aumentar. O próprio clima já mudou. Aí alguém fala, mas o terremoto sempre teve. Mas pode acontecer, irmão, que sempre teve, mas hoje como a Terra está com uma densidade demográfica, muita gente, quando há um terremoto, há muita mortandade, o prejuízo material e de vida é muito grande. Então, vulcões, tempestades, ver os furacões que estão nos Estados Unidos ali, outro lugar na Índia, assim, naquele lugar, mata muita gente, casas, cidades inteiras são quase sendo destruídas. O próprio clima hoje está mudando, né, pastor? Somente quando se dá notícia de um terremoto, se fala assim, olha, é o pior dos últimos anos, é o pior dos últimos 6 anos, é o mais potente dos últimos 20 anos, é sempre mais poderoso, mais potente. Dessa área da sismologia, né? Do terremoto. Os terremotos que ocorreram antes do século XX são bem ínfimos comparado ao que ocorreu em apenas um século. Certo. O que ocorreu no século XX e agora no século XXI são centenas de vezes mais poderosos e em termos de números são centenas de vezes maiores a quantidade do que o que ocorreu em 19 séculos passados. A segunda, eu vi algum relato da ciência, pastor, que até os tufões, furacões, eles dobraram até a quantidade do número, era previsto um número e tem mais ainda, e vem mais potente. E o que é isso? É sinal do quê? Da vinda de Cristo. Jesus está voltando. E outra coisa. E pandemia. A pandemia. Aí alguém fala, mas teve a peste bubônica, a peste não sei o quê, matou 50 milhões de pessoas. Muito bem, matou. Só que essa agora, meu prezado amigo, ela mexeu com a economia, com a política, mexeu com tudo, com a saúde, com a segurança, ela mexeu com todo o sistema de uma sociedade. Ela desestabilizou toda a estrutura social. Desestabilizou. Então, naquele tempo, ele desestabilizou também, mas não era como hoje. E detalhe, Ciro, naquele tempo não tinha tecnologia, medicina avançada, hoje tem tudo avançado, até hoje a medicina não tem conseguido chegar a um consenso. Então, falar, essa peste já teve, não, mas agora essa mexeu com tudo. Aqui, pastor, não teve país rico, não teve país pobre, atingiu todas as classes sociais. E como se desmantelou por um período o sistema industrial, comercial. E a lição que aprendemos disso tudo, Ciro, é aqui, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor, queridas irmãs, mais eu e você, nós precisamos nos guiar pela palavra. Vamos terminar esse tópico? Vamos terminar esse tópico. 3.3 diz o seguinte: as nações estão em trevas, há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constituem uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. Não há lugar para recuo. Em outras palavras aqui, o que está dizendo aqui? Que o palco está sendo montado. Já está montado. Está tudo montado o palco, queridas e queridos. O que nos compete? A lição de hoje vem apenas nos advertir que devemos estar percebido, vigiar, estar mais sintonizado com as profecias bíblicas, devemos ter equilíbrio, devemos orar e pedir a direção de Deus, porque o inimigo, Satanás, Sila, faz de tudo para usar essas situações para nos desestabilizar, para nos desestruturar espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, economicamente, tirar a nossa paz e nos fazer até às vezes, desacreditar de que Deus está no controle. É verdade. Mas Deus está no controle. Muito bem, cita o tópico, por favor. Cita o tópico diz o seguinte: a expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. Só um detalhezinho, pastor. Hoje o mundo está em conflito em qualquer área, em qualquer situação há conflito político,
bélico. Tudo. Né? Então, há um grande sinal realmente, a fome está... E um detalhe, Ciro, quanto mais a cultura, o saber, a ciência, a tecnologia se multiplica, interessante. Não era para que a sociedade ficasse melhor? Era, verdade. Porém, o que Deus está mostrando para o ser humano? Que pode ter a cultura que tiver, pode ter o dinheiro que tiver, pode ter o status que tiver, pode ter a tecnologia que tiver. A única coisa que dá fundamentação, que dá equilíbrio, que dá sustentação ao ser humano, a única coisa que de fato supre a necessidade do vazio existencial humano é a palavra de Deus. E é isso que temos que fazer nesses dias, se voltar para ela. Algo está para acontecer, né? Algo está para acontecer. Muito bem. Tópico 4, meia-noite, a vinda do noivo. Isto Jesus. Estamos aguardando Jesus Cristo. Vou ler aqui. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé, e os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas, a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite, ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo, como já falamos, restarão com os corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Detalhe, esse encontro é invisível, viu? Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Por isso que nós cremos que o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação. Silas, com você. Pastor, desde a fundação da igreja, os apóstolos falavam da vida de Jesus. E até agora está falando. E tem muita gente que já se acomodou. Com esse falar, Jesus está voltando, Jesus está às portas, já está na última hora, qualquer momento ele vai voltar. São frases que realmente a igreja vem citando desde o início da sua fundação. E parece que muita gente, pastor, já se acomodou com isso. Jesus está voltando. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa e perguntei: onde é que está? Cadê o seu filho? Ele está aguardando a vinda de Jesus? Não, ele falou para mim que desde que ele aceitou Jesus, ele vê isso, ele relaxou um pouco. Falei: meu Deus, olha, o perigo está aí, pastor. Já acostumou com esse nome. Jesus está voltando e não volta. Não, mas devemos estar na expectativa. Silas, para confirmar isso aí, segunda epístola de Pedro, ou segunda de Pedro, né, capítulo 3, no versículo 3 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias... Olha só. Essa expressão, minha irmã, meu irmão, os últimos dias, últimos tempos, última hora, se equivalem. Equivale. E o que Pedro diz? Que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha aí. Com os seus carnes andando segundo as próprias paixões. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. E aí o que Pedro está falando? Que sempre existiu aqueles que questionaram. Aí Pedro diz aqui, no versículo 8: há todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9, aí Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Pronto. Ele vai voltar, Ele é fiel. Então, minha irmã, meu irmão, o que compete a mim e a você é ficar esperto. Sim. Cuidado, não se deixe levar. Sila, quarto tópico. Aliás, o quinto, né? Faça assim. Só para fechar isso aqui, pastor, o senhor falou um negócio de meia-noite aí, dos dias 1000 anos, eu fico pensando assim, como o Pedro falou, 1000 anos é como um dia como 1000 anos, né? Só uma curiosidade, uma observação, nós já temos os sinais. Sim. Mas para nós é o Cronos, né? É o tempo, meia-noite, meio-dia, tal. Para Deus, aquele tempo, o Kairos, né? Que é o Kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. O tempo certo, o tempo aprazível. O tempo de Deus aqui,
Porque Deus está, Ele é eterno, Pai da eternidade. Só para concluir, eu quero dizer o seguinte: olha, quem sabe no tempo de Deus, relativo ao nosso tempo, Jesus veio o ano passado, nesses 1000 anos, uma hipótese, durante 1000 anos, porque Jesus não tem tempo. Então, você não pode falar, mas para nós, no nosso Cronos, tem mais os 2000 anos que Jesus veio. Mas para o tempo de Deus, de repente, Jesus veio a semana passada. Deixa eu explicar com o senhor. Um ano passado. Deus, como o senhor disse muito bem, Deus é um ser, não é, que está fora do tempo. Do tempo da eternidade, porque Ele que criou Deus, tudo isso aí. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Para Deus, tudo é o eterno agora. É agora. Tudo agora. Ok? Quando a Bíblia diz que 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia como 1000 anos, é porque Deus, Ele não está limitado ao Cronos. Não está limitado ao Cronos. Ao tempo cronológico humano. Né? O tempo de Deus é um tempo onde que Ele estabeleceu, quando tudo estivesse conforme, de acordo com aquilo que Ele determinou. A Bíblia fala na plenitude dos tempos. Quando chegar à plenitude, Ele... E olhando para os dias atuais, nós entendemos, minhas irmãs, os sinais estão mostrando que o momento de Jesus ir buscar a sua igreja, resgatar o seu povo e levar para a glória, está chegando. Por quê? Por que nós afirmamos isso? Os acontecimentos, os sinais. Está aí o tempo. Sinais. Chegou. Síntese do tópico 5 aí. O tópico 4 fala: a expressão meia-noite denota a vinda infalível do noivo. O que há de aquelas vídeos bateu a porta e a porta fechou-se. A porta fechou. Pastor, já vou repetir. Esse negócio, a porta fechou, chega e me dá uma tem uma passagem no coração aqui, quando fala tem uma passagem aqui em Hebreus, capítulo 10, diz aqui, capítulo 10, versículo 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, diz a palavra, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que há de vir virá. Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai voltar. Espere, com paciência, porque Ele vai voltar. Quinto tópico e último. O quinto tópico tem como tema o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Sabe, esse tópico é grande. Isso. Eu vou ler aqui alguns pontos, vou parar para fazer lá, rapidinho. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Só um pouquinho aqui, Silas. É isso que ele está falando. Não é? Continuando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias, e nossa função é despertar o povo. Rapidinho, uma paradinha aqui. Sabemos que o tempo se aproxima. Sim. Os sinais estão aí. Minhas irmãs, meus irmãos, nós temos a mensagem capaz de salvar vidas, de arrebatar as vidas que estão caminhando a passos largos para a escuridão. E que mensagem é essa? É a mensagem do Evangelho. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos. Voltando à leitura, temos que anunciar aos homens que Jesus vem em breve. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia: guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor, para não serem roubados. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, com a ordem, vigiai. E aí, Ciro, é com você. Pastor, no próprio ministério de Jesus, ministério terreno, quando ele esteve aqui, certo, ele já dava esse brado, ele já alertava. Como ele foi assunto ao céu, subiu,
nós temos que continuar dando esse brado, dando esse alerta para o povo, esse alerta. Então, por quê? Nós somos o atalaia das últimas horas. O que o atalaia faz? O pregador, ministrador, comunicador, vigia, anunciador. Então, nós somos esse atalaia agora. Isso. Antes que a porta se feche, antes de chegar à meia-noite, o dia já está virando. O dia está virando. Então, o momento é agora de anunciar o evangelho, de se preparar e de vigiar. Isso. Jesus já falava desde o seu ministério terreno. E a igreja continua nesse mesmo ministério, pastor. Verdade. Dando continuidade àquilo que Jesus pregou. A igreja precisa fazer a sua parte, que é pregar a palavra, mostrar para este mundo que há solução. E a solução é Jesus. Infelizmente, Silas, vivemos numa época que muitos estão se esquivando. Muitos estão amedrontados. Muitos têm até, digamos assim, receio de falar de Jesus. Queridas e querido, fale de Jesus. Diga para as pessoas, amigas, amigos, companheiros de trabalho, faculdade, do colégio, aonde quer que você anda, diga para as pessoas, Jesus salva, Jesus cura, Jesus prepara e Jesus leva para o céu. Eu digo, Cília, que a maior necessidade do ser humano atual, a maior necessidade é ter Jesus como Senhor de sua vida. E a igreja, pastor, a igreja de Jesus Cristo, entre outras atribuições, é louvar, é adorar a Deus e anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho. Que às vezes nós ficamos só realmente adorando, louvando, que é o papel da igreja também. Isso. E ele merece o louvor e glória, nós devemos fazer isso. Mas também anunciar, alertar, pois somos atalaia do último momento. Por que devemos alertar? Olha o que diz Joel, capítulo 3, versículo de número 14, diz: multidões no vale da decisão. Meu Deus. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O que temos que fazer? Temos que arrancar essas multidões. Vale aqui tipifica o mundo, tipifica o ambiente que as pessoas estão indecisas, sem saber discernir o certo e o errado. Como diz Paulo, muitos estão às apalpadelas, à procura de uma palavra, à procura de algo que lhes dê segurança. E o que fazer? Nós, eu e você, nós temos essa palavra. Temos o Evangelho, a única mensagem capaz de restaurar o ser humano por completo. Mas vamos continuar, né, Silas? Vamos lá. Então vamos lá. Estamos no tópico 5º, né? Sono agora, né? 5.1, o sono espiritual é um dos sinais, né, dos últimos tempos. Sono espiritual. Você pode ler para nós? Vamos lá, então. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Nós estamos falando aqui do sono espiritual, tá? Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo, para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Quando Davi ficou em casa desocupado enquanto seu exército combatia, caiu em tentação. É verdade. Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Esse sono aqui, eu quero traduzir aqui numa palavra simples: desânimo. Queridas e queridos, sei que todos nós, quer queira ou não, em algum momento somos tomados por desânimo. Tem dia que a gente está tão assim, desanimado, que não tem vontade nem de ler Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade de nada. Temos que ter muito cuidado nesses dias, porque é nesses dias de desânimo, de sonolência que nós estamos enfrentando. Pode chegar a hora que o inimigo, meu irmão, vai cutucar e quem sabe você pode perder a bênção. Eu quero fazer uma observação aqui, observe. Em Romanos, minhas irmãs e meus irmãos, capítulo 13, versículo 11 ao 13, diz, olha o que Paulo diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Paulo está orientando a igreja. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí Paulo diz: a noite
é passada, a noite. A noite aqui. Quer dizer, tem tempo, é o tempo. o dia se foi, a noite chegou. Estamos nos últimos minutos, não é? Da meia-noite. Então a noite está sendo passada. E o dia, o novo dia, após a meia-noite, inicia um novo dia. É chegado. E o que Paulo recomenda a mim e a você? Paulo diz em Romanos: rejeitemos, pois as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas vigiai. Então esta é a demonstração de Paulo, para mim e para você. Não é? Vigie, não é? Vamos vigiar, não vamos deixar que o desânimo, não vamos deixar que os problemas nos leve a perder a bênção que Deus tem preparado para nós. Você pode fazer algum comentário? É o seguinte, é muito fácil nós acomodarmos, né? Nós vamos acostumando com o momento, acostumando com a situação. Daqui a pouco você está tendo um cochilo, e depois do cochilo vem um sono. Eu estou falando, nós estamos referindo ao sono espiritual. E tem sono aí que é um sono bem forte. Bem forte mesmo, acordar, pesado, que chama o sono pesado. Foi o que aconteceu com as 5 virgens. As virgens prudentes, né? Elas tiveram um momento de sono, mas elas foram espertas. Elas conservaram o azeite, colocaram o azeite a mais. E o que isso me ensina? Enquanto que as virgens, as imprudentes, os dois grupos dormiram, tiveram seus momentos de sono. Só que as imprudentes elas foram relapsas, porque elas não se precaveram. Elas não encheram a sua botija de azeite. Só um detalhe. Sim. Só um detalhe. O que isso nos ensina, irmão? Aqui diz o seguinte, que o que fazer para evitar o sono? Participar de cultos, ir da igreja. É ser dinâmico, ser ativo. Ser dinâmico, né? E participar das atividades, ler a palavra, orar. Isto é, você precisa encher a sua candeia de azeite. Candeia aí é o seu coração. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter momentos de fraqueza, vai ter, mas o Espírito vai te dar força para você chegar até o final e receber a palavra. Seja bem-vindo, serva e servo. Ter sempre azeite de reserva. Pastor, é o seguinte, olha, as noivas, todas foram convidadas. Sim. Todas estavam com vestes especiais. Todas tinham lâmpadas, olha só. Todas estavam aguardando os noivos. Sim. Tudo igualzinho, tudo. E todas cochilaram. Cochilaram, todas dormiram. Todas ouviram o brado, do brado. Só que uma ouviu diferente, uma já estava preparada. Isso. A outra, quando foi olhar suas lâmpadas, não tinha. O que eu vejo estava tudo igualzinho, pastor, ia tudo igual. Mas faltou o quê? A igreja de hoje. Mas faltou o quê? Faltou azeite. Faltou azeite da lâmpada. O azeite na Bíblia fala o quê? Fala do Espírito Santo, fala do poder de Deus, fala da graça de Deus, fala... Uma vida avivada, uma vida... Enfim. Tudo. Então, quando você... É mais ou menos assim, a pessoa que se prepara. Quando chega o momento, antes de chegar o momento, ela tem um pouquinho de relapso, mas ela se preparou. Quando chega o momento de ela pôr em prática aquilo que ela fez, Deus, ela vai conseguir. É igual no concurso público. Mas também, se não der, também praticou e na hora H falhou. Então, você se preparou para o quando chega o momento, né? Você vai ter condições de fazer bem, enfrentar tudo. Mas se você não se preparou, você pode ter o que tiver. Então, assim na vida espiritual, meu irmão. Então, zele, mantenha a sua lâmpada acesa. Isto é, mantenha o fogo do Espírito Santo em sua vida. Como diz o lema da nossa igreja, da DEB, o fogo não se apaga. Não pode se apagar. Muito bem, vamos lá. 5.2. Seremos guardados vigilantes, se fizermos o quê? Se usarmos meios que Deus põe à nossa disposição. É o que já falamos. Vou ler aqui em cima. Aqui, ó. Ele nos desperta. Ele quem? Jesus. Pela sua palavra. Jesus despertou os seus discípulos falando-lhes como é preciosa, aliás, a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como óleo na lâmpada. Já falei isso, né? Acabamos de falar. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. E isto o conservará preparado para o encontro com o Senhor. Então vamos parar um pouquinho aqui. Leitura da palavra, dar lugar ao Espírito Santo, participar de culto,
lutar contra o próprio desânimo. Isso. Né? Encha sua vasilha de azeite. Continuando, a oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai para que não entrei em tentação. E acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, significando que se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne, porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes. Por quê? Por que a oração é um recurso tão importante para manter vigilantes? Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus, então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração nós, obviamente, temos da parte de Deus poder, né? O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte, semelhantemente também Estevão. Portanto, irmãs e irmãos, a oração é uma arma eficaz contra Satanás. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche da sua graça, nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Assim estaremos sempre preparados, e um dia veremos o tal como ele é. Sila, comentário. Pastor, é o seguinte, o comentarista falou sobre a oração, a vigilância, né? E olha só, a pessoa que não se alimenta, vamos falar da vida material, vida corpo física. humano. O corpo humano, quando se alimenta, ele vai ficando anêmico e vai ficando desanimado. Se o crente não se alimenta da palavra, do estudo da palavra, da oração, da consagração, do jejum, da vigilância, tudo isso está no contexto de um prato espiritual, você se alimenta. E você estando alimentado, você não vai se desanimar. Não vem um sono, você está sempre dinâmico, está sempre operoso na obra de Deus. Você vai congregar, você vai... Espiritualmente falando, tem as proteínas necessárias para vencer. Exatamente, é um alimento espiritual. Então você vai congregar, você vai aos cultos, você nunca vai ficar parado. E se ficar parado, meu irmão, vem um desânimo, vem um sono, e daqui a pouco vem um noivo, aí quando você acordar, a porta já fechou. Detalhe, é importante, né? A lição aqui está falando muito da oração. Oração é importante. Agora tem uma coisa. Você tem que ler, estudar pastor. A palavra, participar de culto. Isso. Você tem que orar, mas também tem que vigiar. Isso, pastor. Orar e vigiar. E tem muita gente que ora demais. Isso é uma bênção, mas não vigia. E se não vigiar também, vai ter problema. Vivemos dias difíceis, Satanás anda de redor, bramando, buscando a quem possa tragar. Pedro disse, né? Vigiai, tenham cuidado. Então, meus irmãos, a única maneira de nós nos mantermos avivados, despertados, acordados, apercebidos para a vinda do Senhor é o quê? Lendo a palavra, vivendo a palavra, orando, vigiando, participando de culto, lutando contra a sua própria vontade. Não é fácil. Tem dia que a gente está realmente numa luta interna, espírito com a carne e espírito, mas nesse momento dê lugar ao Espírito Santo, e assim fazendo, né? Nós conseguiremos cantar o hino da vitória. Eu queria fechar esse ponto aqui, lendo aqui o seguinte, devemos manter-nos espiritualmente vigilantes. Viver a vida sóbria, equilibrada, com domínio próprio, e usar a armadura do Evangelho, que é a fé, o amor, a esperança da salvação. Porque Deus não nos deu para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos uns para os outros e edificai-vos uns aos outros. Então, vamos nos vestir ou nos revestir da armadura de Deus. Paulo disse lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Os principados e potestades fazem de tudo para que eu e você, para que nós não alcancemos a bênção de Deus maior em nossas vidas. E o que fazer? Então vamos nos vestir das armas espirituais. Síntese do tópico, Silas, por favor.
A síntese do tópico diz o seguinte: se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual. Isso. E discerniremos os dias. Não é verdade? É. Ok. Quer dizer, quando você é guardado espiritualmente, você tem um discernimento de Deus, para entender o momento. Eu vejo, Silas, muitos cristãos, muitos crentes nesses últimos dias, né, arrancando os cabelos da cabeça, a verdadeira neurose, aquela coisa toda. Por quê? Se você analisar essas pessoas, elas não estão andando conforme a Bíblia anda, elas não estão pedindo a Deus direção e discernimento, estão deixando-se levar pelas vozes estranhas. Então, meu irmão, o que fazer para não perder a esperança? É ter discernimento e entender que Deus está trabalhando na sua vida. Conclusão. Silas, você pode ler a conclusão para nós aí? Conclusão é o seguinte: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Isso. Nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 27 que, ao ouvirmos o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada? Uma pergunta aqui. Que Deus permita que nossas lâmpadas, nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo passam a brilhar. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nessas condições, estejamos atentos e sensíveis à voz do Senhor Jesus. Muito bem. Queridas irmãs e queridos irmãos, estamos chegando ao término da nossa lição. Observem que o tema de hoje foi um tema visando o nosso despertamento, né, Silas? É verdade, despertamento. Nos conscientizar, queridas e queridos, de que os dias são difíceis, como disse Paulo, os dias são trabalhosos, os dias são muito complicados, mas com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, orando e vigiando, guiados pela palavra do Senhor, com certeza, eu e você, nós chegaremos ao porto desejado. É verdade. Eu quero concluir a minha fala, depois passar para o Silas, citando para vocês o que Jesus disse, a advertência de Jesus, não é? Lá em Apocalipse 3:11, onde Jesus diz: eis que venho sem demora. Olha, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Você poderá me questionar, mas pastor, o que eu tenho? Primeiro, você tem a salvação em Cristo Jesus, que é a coisa mais preciosa de tudo. Segundo, você é templo do Espírito Santo, ele habita em você. Terceiro, você tem a palavra de Deus ao seu dispor. E por último, você tem a segurança, a certeza de que se permanecer até o fim, será salvo. Que Deus em Cristo nos dê força, lhe dê coragem, lhe dê ânimo. Minha irmã, meu irmão, você que está vivendo dias de desânimo, dias mais para baixo do que para cima, receba nesta manhã ânimo em nome de Jesus e se volte mais e mais para Deus, porque assim fazendo a vitória será certa. Deus abençoe e não seja com você. Meus irmãos, o pastor acabou de falar, estamos sempre alerta. Irmão, nós devemos estar na expectativa. Ouvido aguçado mesmo. Isso. A Bíblia fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus está aqui. Paulo, só mais um pouquinho, pastor Paulo, ele fez a comparação do atleta que corre para alcançar uma coroa, e nós corremos para alcançar uma coroa de glória. Eu quero fazer também uma comparação com o atletismo. O atleta é o seguinte: o atleta, com o atleta de corrida rústica, de corrida, de natação, eles ficam alinhados ali na beira da piscina ou na beira das raias de corrida, com o ouvido bem aguçado, numa expectativa tão grande, tão concentrado, fica parado, e há um silêncio total no estádio, porque alguém vai dar um tiro, e aquele tiro, quando o atleta escutar aquele tiro, ele vai correr, ele vai mergulhar para sair. Então, ficamos com nossos ouvidos atentos,
para ouvir esse tiro de largada. Detalhe, a largada do arrebatamento. O tiro aí é a última trombeta. A última trombeta. Muito bem, pastor. É Muito isso bem. mesmo. Maravilha. Então, irmão, vamos ficar alerta, vamos ser dinâmicos, vamos ficar operando na palavra, na obra de Deus, e assim jamais iremos cochilar. Ficar sempre atentos. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E voltamos. Eu até não trouxe a revista, pastor, do próximo domingo, para que já é uma nova lição, nova né? Lição. Detalhe, nova lição vai trazer, né, diversos estudos sobre Jó. Jó, exatamente. Sobre o livro de Jó, né? A primeira lição é a introdução, quem foi Jó, você o aprender autor, bastante. o ambiente, aquela coisa cultural. Mas as 3 lições do quarto trimestre, né? Trimestre, é o último do ano. Que é o último, né? Serão lições que vão trabalhar muito essa parte de quê? Da vida interior, dos conflitos existenciais, como lidar, como entender o sofrimento à luz da Bíblia. Então, meu amado, minha amada, por favor, adquira a sua revista. E no domingo que vem estaremos juntos estudando a lição número 1. Não é isso, Silas? Muito bem, pastor. Graças a Deus, irmão, por essa lição. Nós vamos agora encerrar esse período, esse trabalho. Que os irmãos tenham um bom domingo. Eu peço ao pastor Exídio para fazer essa oração, inclusive orar pelos aniversariantes, pelos enfermos, viu, pastor? Inclusive, os irmãos que estão enfermos, lembraram, irmão. Certo. Muito bem, meus irmãos. Antes da oração, eu quero dizer para todas e para todos, olha, hoje, domingo, não esqueça, é o último domingo do mês. É o último? É o último domingo do mês. É o último domingo do mês mesmo, né? É o último. Mas o ano Passou. Passou. É o último domingo do mês. Hoje é culto de jovens. Culto de jovens, né? Olha, Deus tem uma palavra para o seu coração. Venha ouvir uma palavra, venha ouvir uma mensagem, venha com o coração disposto a dizer, Deus, fala comigo, isso vai falar com você. E você que não tem condições de estar aqui, em casa, no seu lar, também, não deixe de participar do nosso grande culto. Vamos orar agora, né? Orar pelos enfermos, pelos que estão colhendo mais uma flor já de existência, estão aniversariando. Pai Celeste, eu apresento a Ti os irmãos que, ó Deus, fizeram aniversário durante a semana. Ó Deus, que estão colhendo mais uma flor do jardim da existência. Abençoe teus filhos com saúde física, com saúde emocional, com saúde espiritual, com saúde em todas as áreas. Abençoe eles poderosamente, dando-lhes muitos anos de vida. Também eu oro, Pai Santo, por aqueles que estão enfermos, estão doentes. Ó Deus, seja em casa, seja nos hospitais. Visita, Pai. Tu és o Deus da cura. Tu és o Senhor que sara. O Senhor cuida dos teus filhos, acalma os corações, renova a fé, renova o ânimo, renova a esperança. Também nós pedimos especial, Pai Santo, pelo Samuelzinho, aquela criança, Pai, nós temos colocado em tuas mãos. Entra com providência, conforta e consola o coração do pastor Sivaldo, da irmã Diana, dando a eles, ó Pai, fé e mais fé, para que creiam de que para ti nada é impossível. Agora, Senhor, nos despede em paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. A Deb, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém, pastor.